Rosa, o Senhor falando conosco, Senhor Pai. Eu te peço, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amados. Pode sentar. Glória a Deus. As promessas de Deus para a igreja. Então, nós vamos ver exatamente, amados, hoje, as quantas e tantas promessas que Deus tem para nós, como igreja do Senhor. Muitas pessoas veem igreja como um prédio, uma denominação. A igreja do Senhor, ela está no mundo inteiro, edificada por Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe exatamente quem são os verdadeiros, quem estão na presença dele. Ele conhece os corações. Mas existem promessas muito valiosas para não desfalecermos. Tem muitas perseguições contra a igreja do Senhor. Há um ódio no mundo pelos cristãos e judeus. Pelos judeus, porque dele veio a palavra de Deus, e o Salvador é judeu, né? Nasceu em Belém da Judéia. E aos cristãos, porque seguem a Cristo. E a Bíblia, ela é bem clara com relação a isso. Mas mesmo assim, com tudo isso, ainda a igreja do Senhor permanece e prevalece. Então nós vamos ver hoje a respeito de que a igreja do Senhor, na introdução ele fala, ela é portadora de muitas promessas, e ela foi idealizada pelo Pai, ela foi edificada por Cristo e é guiada pelo Espírito Santo. Então, cada crente faz parte desse corpo. É interessante que muitos dizem que nós somos a igreja, né? Sim, nós somos a igreja porque fazemos parte do corpo. Então nós somos pedras vivas, casa espiritual. Uma pedra só não se constrói um corpo ou um edifício, amém? Então é preciso que uma pedra esteja sobreposta à outra até que o edifício esteja pronto. Então não existe igreja de um crente só. Isso é falácia, é um engano que os desigrejados querem introduzir na mente das pessoas. Porque nós somos um corpo de Cristo. E Paulo disse que o corpo tem muitos membros. E cada membro tem uma função e somos interligados por nervos, juntas, né? E é assim que faz o corpo, né? Então, nós temos essas promessas. A igreja é a comunidade dos salvos. Isso é aqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado. Isso significa a palavra eclésia, que traz da perdição para a salvação um povo chamado porque creu em Jesus Cristo. Só é a igreja quem creu em Jesus e tem Ele como seu Senhor e Salvador. E é mais uma coisa que fala também, é que nós adoramos o Senhor. A igreja é o local onde se reúnem os adoradores para juntos adorarmos o Senhor. Então, aqueles que estão desanimando e desculpas muitas para não estar na igreja, significa que está perdendo a essência da comunhão, da comunidade. Isso é triste, porque são tantas promessas, tantas bênçãos prometidas, e quando nós nos reunimos, há tanto alegria, um edifica o outro. Não existe na igreja, amados, o fator de que alguém não vem mais para a igreja por causa de pessoas. Isso é desculpa daqueles que perderam a fé. Porque se eu venho na igreja por causa de pessoas, possivelmente eu não estou na igreja por causa de Cristo. Você entendeu? Então pense bem nisso quando você ouvir alguém reclamando que não vai na igreja por causa de alguém. Você pode dizer, mas você não vai por causa de Cristo? Cristo te fez algum mal?
Ele te decepcionou, ele tirou você da alegria, da salvação? Não, então você não está na igreja por causa de alguém. Você está por causa de Jesus. E ali a gente se reúne para juntos adorarmos aquele que é digno de todo louvor, honra e glória. Amém? Louvado seja Deus. Então, na verdade, nós vamos ver hoje a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, primeiro, ele promete que vai ter sinais sobrenaturais. Foi lido aqui. Ele promete que nós teremos sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20, no primeiro tópico aqui, diz assim, que quando estabeleceu a grande comissão para os seus discípulos, Jesus disse para aquele: vá, ensine e batize. Vá, né, pregue, aí discipule, que é o ensinar, e batize. Essa é a função da igreja, irmãos. Aí, então, quando essas pessoas vão, pregam, as pessoas vêm, a gente discipula e ela se batiza, é a igreja do Senhor. Aí nós adoramos a Deus, nós glorificamos o nome dEle. Interessante que essa grande comissão, essas 3 palavras resumem tudo. Então, se você guardar essas 3 palavras, qual a função da igreja? O que Jesus deu como tarefa para a igreja? Pregar. Vai e pregue. Depois de pregar, aceitou, ensine, discipule. Depois de discipular, batiza. Pronto. Então, o que passar disso, amados, depois disso, a reunião da igreja é em louvor e adoração. E um discípulo, ele pode se tornar também um discipulador. E esse é o mais correto, é que todos tenham o entendimento que a comissão não é para só pastores, para mestres, para evangelistas, para profetas, não. A comissão é para todos nós. Então, qual é o seu campo de trabalho? É onde você está. Se é numa academia, é os seus colegas da academia. Se é no trabalho, os seus colegas de trabalho. Se é na escola, seus colegas de escola. E assim por diante. Se você não é nenhuma dessas coisas, está no bairro, os seus vizinhos, pode ser o seu campo missionário. E aí você vai orar a Deus. E vai entrar na presença do Senhor. E Deus vai dar oportunidades para que alguém que venha falar com você, reclamar com você, pedir alguma coisa, você tenha a abertura de começar a falar com a pessoa, suprir a sua necessidade e depois dar a ela, na verdade, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Né? E Jesus disse que Ele é o pão da vida. Amém? Amém. Então, na verdade, em Marcos 16, nós temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam. São 5 sinais que nós lemos aqui que seguem o crente. 5 sinais que seguem o crente, aquele que crê. Jesus falou, olha, e disse, ide por todo mundo, prega esse evangelho a quem? Toda criatura. E ele disse, quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer será condenado. Em algumas traduções diz, já está condenado. Porque, na verdade, quem não tem Jesus já está condenado. Ele só se livra da condenação se vier a Jesus. Então, você precisa entender isso. Os seus colegas, os seus amigos da fábrica, os seus parentes, se eles não têm Jesus, eles já estão condenados. E para escapar dessa condenação, que será finalizada com a morte, depois do julgamento final, elas precisam vir a Jesus. Sem Jesus, por mais que sejam pessoas boas, honestas, trabalhadoras, elas não se salvam. Que a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Agora vamos entender então que ele disse, os sinais que acompanham os que creem. Primeiro, vamos expulsar demônios. Então qualquer crente tem poder em nome de Jesus para expulsar os demônios, porque diz, em meu nome expulsarão os demônios. Depois,
falarão novas línguas. Depois ele diz, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E, por último, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja que não é privilégio ou somente obrigação dos pastores, dos mestres, dos obreiros fazer isso. Cada crente tem esse poder dado por Deus. Agora é óbvio que muitas vezes se chama o pastor ou o obreiro para que ajude nesse trabalho. Mas se não tiver, não houver condição, você como crente em Jesus tem a promessa de Jesus de te dar esse poder, esse sinal na sua mão para você operar. Isso aí é comprovado com muitos testemunhos na história, ok? Agora, há uma promessa também de revestimento de poder. Não somente dos sinais, das maravilhas, mas também do poder. Com base na promessa de Cristo, no segundo subtópico aí, diz assim, em Atos capítulo 1, o Senhor faz a promessa dizendo que vai ter uma capacitação espiritual para uma proclamação do Evangelho. Não é somente o que a gente aprende ou sabe, mas uma capacitação de uma unção de poder para falar. E nós temos, mas não usamos muitas vezes, porque temos medo. Eu não sei como falar, eu não sei o que falar. Você não tem que pensar dessa forma se a promessa está aqui que Ele capacitará. E ele diz aí, quando vocês forem levados diante dos jurados, dos tribunais, não se preocupem o que vão falar. Eu colocarei palavra na sua boca. É uma promessa de dar condições para você falar. Então, muitas vezes, a gente se escora numa desculpa de que eu não sei como falar, eu não tenho esse dom, não. Isso é uma ordem. Se é uma ordem, eu só obedeço. O problema de convencer ou não é seu, é do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente tem medo de falar e a pessoa não aceitar. Mas a Bíblia não fala que todos vão aceitar. E Jesus ainda disse, se ouviram a mim, também ouvirão a vós. Se rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Então quer dizer que existem essas possibilidades. Mas qual é a nossa parte? É falar. E a parte de quem está ouvindo é o aceitar e o Espírito Santo convencer. E nós muitas vezes queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. Então cada um tem sua função. E o Espírito Santo fica com a pior parte, que é exatamente mais difícil. Mudar o coração de uma pessoa endurecida, magoada, uma pessoa que sofreu danos por falsos profetas ou falsos mestres, falsos evangelistas e pastores, fica com o coração ferido e já precavido contra qualquer coisa que se fala de igreja ou de Deus. Então nós temos que usar a obediência à palavra e deixar que o Espírito Santo quebre isso, porque é Ele que tem esse poder. A nossa parte é transmitir a palavra. Então você não precisa ter medo. Agora também não tenha vergonha. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Isso é sério, não é? Eu tenho vergonha, sou tímido. Tímido? A gente não é tímido para pecar, para falar de Jesus, né? Então nós temos que obedecer. E os milagres vão acontecer, porque aqui está
Está essa promessa de revestimento. O que é revestir-se? Você já tem o Espírito Santo. Como o pastor Alcides falou aqui na abertura, nós já temos ele habitando em nós. Paulo disse aos Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Que vocês já não são mais de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um bom preço. Portanto, glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertencem a Deus. Nós temos dono, amados. O nosso dono é o Senhor. Aleluia. Como Ele é nosso dono, Ele cuida de nós. E se Ele cuida de nós, Ele vai estar conosco em qualquer momento, até nas perseguições, até mesmo nas horas mais tristes da vida. Nós vimos aí na África, ou em países de perseguição, os crentes sendo torturados e até mortos, e eles não negam Jesus. Porque nessa hora há um revestimento de poder, de unção sobre eles, que eles sentem a dores, mas sabem o que está esperando eles lá na glória. Então eles não têm medo. E nós temos a liberdade aqui. Uma liberdade que até mesmo nos deixa acomodados. Verdade? Porque os verdadeiros crentes, normalmente eles aparecem quando há perseguição. Enquanto tudo está fácil, é fácil ser evangélico, é fácil dizer-se crente em Jesus. Mas quando começa a apertar as coisas na nossa vida, aí sim nós vamos ter. E Deus permite para realmente nós sabermos o que está em nós. As nossas reações demonstram aonde precisamos mudar. Como igreja do Senhor, nós temos que obedecer a palavra, sermos revestidos de poder, e essa é uma promessa que já está à nossa disposição. Mas o Espírito Santo não vai usar pessoas que não querem ser usadas. E elas são muito eu. O eu magoam-se facilmente, simplesmente não atendem. E a promessa de revestimento de poder. Então nós temos que procurar dizer a cada dia, eu acordo de manhã e digo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Hoje é o dia em que Jesus vai se manifestar na minha vida. A vida que agora eu vou viver na carne, eu vou viver na fé do Filho de Deus. Paulo falava isso, escreveu isso, demonstrou isso na sua vida, nos sofrimentos, nas marcas de Cristo na vida dele. Nós não sofremos isso, amados. Mas muitas vezes uma palavra, muitas vezes um gesto, nos deixa desanimados. Não podemos ser assim. Nós temos que ser vivos. Essa vida em Cristo. Quando eu conseguir negar a mim mesmo, quando eu conseguir entender o que é levar a minha cruz, cada dia, foi isso que Jesus disse. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sem essa unção, sem esse revestimento de poder, não conseguimos, amados. Não conseguimos, tá bom? Então nós temos que nos revestir de poder a cada dia. Porque é tomar a cruz cada dia, cada dia, cada dia. Hoje nós matamos um leão, né? A gente costuma dizer isso. Amanhã vamos matar outro. E se você não entender isso, hoje você mata o leão, amanhã você morre na boca do leão. Por quê? Porque você já venceu o leão, mas ele vai voltar. Agora você tem que contar com a sua força? Tá? Não, é a força do Senhor. Aleluia. E o que diz? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Então, por termos Cristo em nós, essa é a esperança que nos mantém de pé. E veja quanto as pessoas perdem de não estar na igreja ouvindo uma palavra como essa. E muitas vezes a pessoa ora, Deus fala comigo, Deus me ensina, Deus me mostra onde eu preciso mudar, mas não vem no culto, não vem na igreja. E aqui é falado aquilo que Deus manda falar.
e ele, como ama a igreja, ele tem as promessas sobrenaturais, eles têm a promessa do revestimento de poder, ele tem a promessa para nós, amados, também sobre de sermos espirituais, uma instituição espiritual, não é algo físico, normal do mundo. É muito mais do que isso. Não é aquilo que nós vemos, é aquilo que Deus vê. Ele conhece o interior de cada um de nós e Ele conhece todos os pensamentos, ações e movimentos. Então, na verdade, a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente não é receber o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. Jesus falou, ficai em Jerusalém, né, aos discípulos, que eles já tinham recebido o Espírito Santo. Se você olhar para João capítulo 20, você vai ver que Jesus entra na casa onde eles estavam reunidos, portas fechadas, Jesus aparece no meio deles, eles ficam assustados, porque estavam com medo. Tinha acabado Jesus de morrer fazia 3 dias, e estava toda aquela coisa acontecendo, eles estavam se reunindo escondidos. E aí então Jesus aparece, e como ele tinha lá no capítulo 16 prometido, ele agora no capítulo 20 ele fala, e ele cumpre. E a Bíblia diz, e soprando sobre eles disse, recebei o Espírito Santo. Lá ele disse, aquele Consolador que eu enviarei da parte do Pai, ele estará em vós, habitará em vós, ele fará vocês lembrar do que eu vos ensinei. Ele vos dará sabedoria para falar. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu falei e levar vocês a me adorar. E ainda vai ensinar para vocês as coisas. Ensinar. O Espírito Santo também é um mestre. Porque Jesus era mestre. E também era o Consolador. Mas ele disse, enviarei outro Consolador, porque eu vou para o Pai. Então, veja, Jesus, ao mesmo tempo que vai para o Pai, ele é o quê? Jesus é, nos seus atributos de Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Assim como o Espírito Santo, assim como Jesus e Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, Jesus, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador. Ele não estará com vocês como eu estive, andando junto. Ele estará dentro de vocês. É muito mais profundo isso, amados. É muito mais profundo isso. Que nem sempre Jesus estava com os discípulos, amém? Ele estava no físico, na verdade, ele estava no físico. Ele era igual você e eu. A gente vai para casa, um não está com o outro. Nós estamos aqui reunidos, estamos juntos. Mas a hora que a gente vai embora, cada um vai para o seu lugar. Jesus também. Muitas vezes os discípulos procuravam Jesus, estavam atrás dele. O povo, então, a multidão corria, ele atravessou de barco para o outro lado, a multidão pegava os barquinhos e tudo, correndo atrás de Jesus. Mas agora Jesus diz para os discípulos, ele estará em vós, habitará em vocês. E essa promessa é a promessa do revestimento de poder agora. Que assim que eles estavam, agora Jesus, depois de 40 dias com eles, dando as últimas instruções, vai até o Monte das Oliveiras e diz para eles, olha, fiquem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E eles foram para Jerusalém. E 10 dias depois que eles estavam lá, era o dia de Pentecostes. E aí aconteceu o evento do Pentecostes, que nós chamamos, todos foram cheios do Espírito Santo. Então isso significa, amados, que essa promessa começou a se cumprir lá no Pentecostes e vem acompanhando desses séculos. Muitos negam, outros confundem, mas o importante é que está à disposição de todos. E você e eu não somos nem melhor nem pior, somos iguais perante Deus. O preço que foi pago pela igreja
foi o mesmo preço para todos. Não existem os queridinhos de Jesus. Ele ama todos igualmente. Só que é a mesma coisa com uma família. Os pais, eles muitas vezes têm mais prazer num filho do que no outro, porque um filho é mais obediente que o outro. Aí não é que ama menos o outro, mas é que tem mais prazer naquele que é mais obediente. Aí sim também Deus age. Aquele que é mais obediente a ele, a sua palavra, é fiel, ele ama mais. Mas esse amar mais não significa amar menos o outro. Ele tem mais prazer naquele servo, naquela serva, que é obediente. Mas os outros ele não deixa de amar. Só que muitas vezes ele tem que permitir castigos. E por que ele castiga, amados? Por que Deus castiga a gente? Porque ele ama. Ponto. Então está respondido aí. Qualquer dúvida, por que Deus permite eu sofrer tanto? Por que Deus me permite acontecer isso comigo? Está aí, porque te ama. Ah, mas por que Deus me permite isso? Porque está te corrigindo. Está querendo que você mude. Enquanto você não mudar, aguenta tudo aí. A hora que se mudar, na verdade, não precisa mais chamar a atenção de um filho quando ele começa a obedecer, não é verdade? Não precisa. Agora, enquanto não obedece, a gente vai sofrendo. Mas tudo isso é pelo fato de amar. Porque se ele não ama, ele deixava. Porque o acerto de conta lá no final, aí não tem mudança, aí não tem como ele mudar a justiça dele por causa do amor. Ele ama, mas também é justo. Então, se lá não houver arrependimento no julgamento final, fogo eterno, prisão eterna, afastamento. Porque a Bíblia, a segunda morte que a Bíblia chama, e trata isso lá no capítulo 20, amados, de Apocalipse, é o afastamento eterno de Deus. A morte não é a física que Deus se refere. Ele se refere à morte espiritual. O ser humano, todos estão mortos espiritualmente diante de Deus. E quem aceita Jesus nasce de novo. É por isso que ele fala, nasceu de novo. É uma nova vida. Fosse vivificados. Porque o Espírito Santo vem, o espírito do homem está morto. A morte é porque se afastou de Deus. Quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo vem, ele acende a luz da vida. E aí ele vive novamente. Sem Jesus, continua apagado. O Espírito morto, separado de Deus. Aí ele promete para aqueles que aceitam, que ouvem a palavra e aceitam, ele promete esse aqui. Sinais sobrenaturais, ele promete uma unção verdadeira, e ele promete também que essas promessas espirituais é para uma instituição também espiritual. Como eu falei, nós estamos aqui reunidos, podemos estar com a igreja cheia, mas não é porque a igreja está cheia que todos são, porque ele sabe quem são e quem não são. E aí ele diz, ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. E vamos ver que Jesus se refere à igreja lá em Mateus. Ele diz lá em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. Então a palavra grega para a igreja é eclésia, que é um termo que ela monta uma reunião de pessoas que são chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. E essa participar ativamente significa, amados, pelas obras poderosas que Jesus fez e nos chama a fazer, mas ele fez lá na cruz. Lá na cruz, Jesus humilhou os principados e potestades, os expôs publicamente. E ele tomou todo o poder. Assim que ele ressuscita, ele diz, agora eu tenho as chaves da morte e do inferno.
e todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra. Portanto, ide e anunciai este evangelho. Lembra o que significa a palavra evangelho? Boas novas. Boas novas, ou boa notícia. Isso é evangelho. A palavra evangelho, em inglês, todo mundo gosta de falar, né? Gospel. Né? Significa boa notícia. Então, o homem é perdido pelos seus delitos e pecados, está morto, sem paz e sem Deus no mundo. Mas tem uma boa notícia para ele. Qual é a boa notícia? Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Se você crê em Jesus, você sai da morte para a vida. Você ganha a eternidade com Ele. Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho da cruz. Quando você pregar o Evangelho, lembre-se sempre, o Evangelho verdadeiro é o da cruz. Não é igreja, não é denominação, não é cruz. E cruz lembra sofrimento, renúncia. Amém? Agora, na verdade, o que é possível pela obra poderosa do nosso Senhor Jesus? Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como, primeiro, o corpo de Cristo. Colossenses 1, 24. Vamos ler? Colossenses 1, 24. Abre a sua Bíblia aí, vamos ler. O corpo de Cristo. Quem achar pode ler para nós? Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, ele tinha a convicção que ele sofria as perseguições, as prisões, as varadas, né? Apanhou de vara, apanhou de açoites, preso. Mas ele falou assim, eu faço isso, eu vivo isso, mas eu sei que isso é pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Paulo tinha convicção. Então, ele chama também o templo de Deus. João, 1 Coríntios 3,16, vai falar, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E também somos a noiva de Cristo, Efésios 5, 25 a 27. Vamos ler. Efésios 5, de 25 a 27. Quando Paulo está falando sobre o relacionamento do casal, olha só o que ele diz. A comparação que ele faz. Vamos ler. Isso, aí está. Então veja que essa comparação mostra exatamente o que Cristo olha para nós e vê. Somos para Ele a noiva. E estaremos nas bodas do Cordeiro, colocando isso definitivamente como uma festa de união eterna. Aleluia. Porque ela é feita aqui na terra através da conversão a Cristo. Mas será firmada para sempre lá nas bodas do Cordeiro. Então ela já é, mas essas bodas, chamadas bodas do Cordeiro, é a união de Cristo com a sua igreja, como diz no arrebatamento, que fala, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, se estivermos vivos, somos transformados e juntos nos encontraremos Jesus nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a palavra. Então qual é a sinopse do tópico 1? As promessas de Cristo para a sua igreja
atuam tanto no nível espiritual como no material. Ok? Agora, vamos ver as promessas de Deus para a igreja. Primeira promessa que ele tem também é vida eterna. O estabelecimento da grande comissão, lá em Mateus 28 e também em Marcos 16, nós vimos que a primeira e grande promessa da igreja é: aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação em Cristo Jesus. Então, essa promessa é para quem? Para quem é a promessa? Todos que creem. Para Todos que creem. para todo aquele que crê. Essa é a promessa. Então, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, ele torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus vivo desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela não vai ser salva quando batizar. Ela já é salva. Ela vai se batizar para confirmar um testemunho público o que aconteceu com ela espiritualmente. Então, por exemplo, quando você vai se batizar, o novo convertido, ele está dizendo para as pessoas: ó, gente, eu aceitei Jesus, por isso eu morri e vou ser sepultado. Agora, como Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Esse é o símbolo do batismo. A morte e o sepultamento. Porque assim como Cristo ressuscitou, foi morto, sepultado e ressuscitou, assim também aquele que crê em Cristo renasce para uma nova vida. Então você entende o que aconteceu com a sua vida agora. Agora nós temos um irmão aqui que se converteu, né? Aceitou Jesus, né? Ele já está salvo, ele já creu em Jesus. Se Jesus vier buscar hoje a igreja, ele vai embora. Por quê? Ele já aceitou. Agora, quando ele se batizar, ele vai cumprir um testemunho público para que mostrar para todos. Pode ver que lá em Marcos 16, Jesus falou: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer está condenado. Ele já não fala do batismo aí. O batismo é um testemunho público, que você demonstra para as pessoas verem aquilo que já aconteceu internamente. Tanto é que todo batismo que eu falo para os candidatos: olha, se não houve mudança aí dentro, se não houve mudança dentro de você, o que eu vou fazer agora é levar você para a água, eu vou levar um pecador enxuto e vou trazer um pecador molhado. Não mudou nada. Isso é verdade ou não é? Olha só, tem? Então, na verdade, as coisas que acontecem na nossa vida são exatamente, amados, aquelas que refletem o que está dentro de nós. A instituição, a igreja é uma instituição espiritual. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já e tudo se fez. Não. Uau! Então, amado, não viva do passado. Quem vive de passado é museu. Você vai lá no museu, você vê coisas do passado. Eu estive no Museu do Cairo, no Egito, eu estive lá. Em 1990 eu fui lá. E eu vi as múmias, eu vi 4.000 anos, 3.000 anos, está lá. É um passado. Não tem nada novo ali. Tudo velho. Você e eu somos novas criaturas. O passado acabou para nós. O presente e o futuro é que nos aguarda a eternidade. É por isso que quem vive no passado trava. Quem vive do passado não anda. Quem vive do passado vira estátua de sal, como a mulher de Ló. Né? Ela virou estátua de sal porque olhou para trás. Ela não podia olhar para trás, não podia ter saudade do passado errado que viveu. Então ela acabou perdendo a vida ali.
Nós somos novas criaturas. Tudo isso tem que ser novo. E a Bíblia se renova quando? As promessas de Deus se renovam quando para nós? Cada dia. Então, na verdade, a Igreja do Deus Vivo, ela é existente desde o primeiro dia da nossa conversão. Essa é a realidade. Amém? Então, veja bem, a promessa de poder que nós temos. Uma vez salvos em Cristo, membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, nós temos uma gloriosa promessa de poder do alto, e recebereis poder ao descer sobre vós a unção do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vamos testemunhar de Cristo. Deus, os milagres, nós somos instrumentos vivos, amados. O que é instrumento vivo? É aquele instrumento que não está ali parado, precisa alguém tocar. Ele nos entregou, essa promessa foi feita em Atos 1, o 5 e o 8. Vamos ler Atos 1, versículo 5 e depois o versículo 8. Alguém acha que pode ler para nós, por favor, rapidinho. Ela foi feita em Atos 1 e experimentada lá em Atos 10, 44 e 46. Vamos ver. Pode ler, pastor. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Agora Atos 10, 44 e 46. E dizendo Pedro nessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Até 46. Está no 44, 45. Isso. E dizendo Pedro nessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Então essa é a promessa. E o 19, versículo 6 também, o Paulo vai falar a respeito daqueles discípulos que ele encontrou lá. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Então, falavam em línguas e profetizavam. O que significa isso? Ao longo da história da igreja, tem sido confirmado novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentaram o batismo no Espírito todos os dias e recebem os dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Amém? Então, porque você não recebeu ainda, precisa colocar a fé em prática e dizer, não, eu quero. Se isso é também para mim, então eu quero. E aqui diz que é para todos, não é para alguns. Está aberto para a igreja, inclusive os dons espirituais, que não é espiritualidade. E dom espiritual são ferramentas que Deus dá à igreja para edificação, são os dons. Agora, o fruto do Espírito demonstra a espiritualidade do crente, porque começa com amor, depois vem alegria, depois vem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
Meu Deus, como de vez em quando eu falo, Deus, me ajuda. Mansidão. Como é difícil a gente ficar manso de vez em quando, né, irmão? Mansidão. E depois, que é também muito importante, domínio próprio ou temperança. Manter-se no equilíbrio. Sabe, muitas vezes a gente dá um pico lá em cima, tá no céu, tá andando com os anjos. No outro dia, a gente vai lá embaixo. Parece que perdemos tudo. Desespero, angústia, a alegria acaba, só a murmuração e tristeza. Falta do fruto do Espírito. Lembre-se, é fruto do Espírito. Você e eu não temos esses frutos em nós mesmos, mas é do Espírito em nós. Agora, a gente tem que permitir o Espírito exercer esse fruto em nós. Ok? Permitindo, como que a gente permite? Se consagrando, orando mais, lendo mais a Bíblia, estando mais assíduo nos cultos da igreja. O Espírito Santo vai tendo liberdade, porque o poder na palavra de Deus, ela é tremenda. Só de você ler a Bíblia e ouvir a palavra, o seu interior vai mudando. E interessante que o experimento científico, Marcos, já descobriram que essa parte do cérebro da pessoa que faz ela tomar decisões, quando ela começa a orar, isso aqui enche de sangue. Então, é uma coisa muito importante, porque a própria ciência está mostrando o poder da fé e o poder da oração. Então, quando a gente não ora muito, não tem tempo de orar, né? Aí aqui fica vazio. Aí entra outras coisas, né? Uma janelinha que entra problemas, né, gente? A gente não vive bem. Vive numa fossa. Né? Agora, quando nós queremos tomar posse disso que está à disposição nossa, não é para alguns, é para todos nós. Então tem a promessa da vida eterna, tem a promessa do poder e agora a promessa da glorificação do nosso corpo. Olha só que coisa magnífica. No mesmo corpo do texto bíblico em que encontra a promessa do revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. O que ele diz aqui? Varões galileus, isso quando Jesus estava subindo aos céus, uns anjos, 2 anjos apareceram e falou para eles: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E aí, então, a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a Ele. Isso é, Jesus tem um corpo glorificado. E o corpo vai permanecer com Ele eternamente. E Ele mostrou as marcas nas mãos, do lado, nos pés. O corpo, mas é um corpo glorificado agora. Não é mais corruptível. Como diz 1 Coríntios 15, o que é mortal se revestir de imortalidade, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, o Espírito tem corpo? Nem o Espírito e nem Deus tem corpo. Deus é Espírito. Anjo é criatura, então? Hein? Anjos são criaturas. São espíritos criados por Deus, são criaturas de Deus. Mas não tem tipo, formato assim, né? Não, eles podem se manifestar em corpo. Mas eles em si não têm corpo. O anjo pode se manifestar como um homem, como uma mulher, como alguma coisa para trazer alguma informação. A palavra anjo em si significa enviado, emissário. Ok? Então, já quiseram colocar corpo em Deus e corpo em Jesus. Né?
no Espírito Santo. Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Agora, Jesus, ele, diz no versículo, corpo me formaste. Então, Jesus tem corpo, que para habitar entre nós, por isso que é chamado Emanuel. Jesus, se foi formado, nasceu como qualquer homem, não que ele não existia antes. Ele não começou quando nasceu como homem. Ele já, desde o princípio, na criação, ele já era Deus. Agora ele vem, se transforma num homem. A encarnação não é reencarnação, é encarnação de Cristo. Ele se encarnou, tomando forma de homem. E como você e eu, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado ele se entregou por nós. Essa é a que a Bíblia mostra. Agora, quando ele ressuscita com o corpo. E ele mostra e diz, toca aqui, para ver se eu sou corpo ou não sou corpo. Só que é um corpo que não tem mais problema de matéria, é materialidade, isso é, essa parede não é mais, porque na física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma lei física. Mas o corpo glorificado não tem problema de matéria, porque é um corpo glorificado espiritual, mas ao mesmo tempo visível. Mas só que você pode notar que Jesus aparecia, todos viam, depois ele não se via mais. Tem alguma dúvida aí? Então os anjos falaram, esse mesmo que vocês viram subir, ele virá, descerá. Agora, quando o nosso corpo for glorificado também, aí é maravilha. Nós o veremos face a face e conheceremos como também dele somos conhecidos. E lá em 1 Coríntios 13, 12, vamos ver? Olha o que diz aí. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Você pode ver o mundo espiritual, os anjos. Você vai poder ver o mundo espiritual com esse corpo glorificado. Então agora nós vemos em parte, um enigma, algo misterioso. Mas então no corpo glorificado não haverá mais mistérios, inclusive de conhecimento e sabedoria. Os irmãos sabiam que a Bíblia diz que nós não vamos precisar perguntar nada. Porque hoje, quando você tem 10% do QI, né, coeficiente intelectual e inteligência, você é considerado um prodígio, sabe? Então, onde estão os 90%? Perdidos no pecado. Agora, quando nós tivermos o corpo glorificado, não há barreiras para conhecimento. Ok? Eu já li livros que diz que lá no céu a pessoa viu as crianças estudando, né? E ela diz que são as crianças que foram abortadas. Tá? Essa pessoa que sonha, sabe? Que muitas vezes come uma macarronada à noite, ou uma feijoada. E vai dormir e sonha, e depois diz que acha que isso foi revelação. A Bíblia, ela não tem nada a dizer. Como que no céu é um lugar de pleno saber, vai ter que ter conhecimento, vai ter que aprender alguma coisa. Ok? Então, vamos ver 1 Coríntios 13, 12? Já leu? Entendeu aí ou não? Como é, nós veremos. Okay? Qual é a sinopse do tópico 2? Em Cristo, cada crente, vamos ler aí, ó. Vamos ver? Todos juntos? Em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder,
pelo batismo do Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do Senhor. Pronto. Essa promessa, quem fez, foi quem não mente e quem não falha. Então, está de pé. Glória a Deus. E o terceiro tópico e último, condições para viver as promessas. Agora tem condições para viver a promessa. Mas então tem a promessa, por que eu não vivo? Tem condições. Será que nós estamos dentro das condições? Vamos ver. Primeiro, é preciso crer. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. É para todo aquele que crê. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Abraão recebe a promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado por... Ele vivia numa terra de idolatria, mas Abraão vivia numa terra que era Abrão antes, né? Pai de muitas riquezas, o significado do nome Abrão. Então ele vivia numa terra, ele era rico, a família rica, ele tinha influência na sociedade, o pai dele era um homem muito conhecido, e ele tinha um conforto. E ele ouviu Deus falar, ele conhecia vários deuses, mas ele ouviu Deus falar e ele acreditou. E ele obedeceu. E esse é o segredo da bênção. A obediência. Porque muitas vezes a gente ouve, mas não obedece. E crer significa obedecer. Ok? Então aqui está. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias nós precisamos fazer o que, amados? Reanimar a nossa fé. A gente vê tanta coisa, amados, tanta brincadeira com as coisas de Deus, com os dons espirituais, que muitos crentes ficam com medo até. Vê essas coisas a gente vê por aí, essas meninices, né? E aí então a pessoa esquece da promessa, esquece que é Deus que quer, mas fica olhando o desvirtuamento do uso dos dons e fica com medo de procurar e receber. Deixa de edificar a igreja, deixa de ser edificado, deixa de ser abençoado e abençoar a igreja porque eles têm medo de fazer meninice. Ninguém nasce andando, nem falando, né? E nem se tratando sozinho. Tá aí. Aí eu peguei a Hilda. Ela depende de tudo dos pais. Ela alegre, ela grita aqui, fala à vontade aí, né? De vez em quando ela fala do jeito dela, né? Entra na conversa dos outros. Mas ela depende de tudo dos pais para cuidar dela. Mas vai chegar uma hora que ela vai ficar igual a Iua. Já vai estar andando sozinha, já vai estar fazendo as coisas, está falando, já está aprendendo. Assim também na vida espiritual. Não tenha medo não. Você pode começar como menino, mas vai crescer, vai amadurecer. Porque tem uns que continuam menino a vida toda, né? Eles acham que aquilo é espiritualidade. Muitas vezes é meninice mesmo. Mas está servindo a Deus. Ok? Então é tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. É preciso ser fiel. Fidelidade. O que é fidelidade? Essas três coisas aqui, amados, crer, fidelidade e obediência, estão interligados. Não existe uma sem a outra, amados. Se você perceber bem, o crer, quando eu creio, já automaticamente eu vou obedecer, igual Abraão. Abraão, ele creu, e porque ele creu, ele fez a obra. Então isso lhe foi dado como fiel, ele foi fiel porque ele creu. Aí ele, como creu, ele obedeceu, e porque obedeceu, ele foi fiel. Então não há como separar essas três coisas aqui. Uma vez que nós cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos, e que fidelidade é essa que a Bíblia fala? Que fidelidade é essa?
Até que ponto você vai ser fiel? Por exemplo, ser fiel até A morte que separe. quando acabou que você separa, isso outra coisa. É o casamento. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que é ser fiel até a morte? É obedecer, para que a bênção da eternidade esteja em nós. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é perseverança. A perseverança ela vem com a crença, fidelidade e obediência. Então, não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, ele manteve-se fiel. Meu Deus do céu. Pense bem, irmãs, vocês, irmãs, que são mais assim, sensíveis com relação a filhos, né? Se for tirar um filho seu, muito difícil, né? Só que, dentro disso, fazendo um apêndice aqui, tem uma promessa de Deus, que Ele não permitirá nada de tentação ou de um problema na sua vida que esteja acima das tuas forças. Então, fique tranquilo. Deus sabe o seu limite. Nem você sabe, mas Deus sabe. Às vezes, nós achamos que Deus permitiu coisas acima da nossa força. Nós é que nos enganamos. Porque Deus não se engana e Ele não erra. Tudo que Ele permite tem um propósito. E a maioria das vezes o propósito é mostrar o que realmente nós cremos dentro de nós. Quem realmente temos sido diante de Deus. Para que Ele possa usar você, usando o problema, a situação, para mudar totalmente a sua vida antes que seja tarde. Antes que Ele venha buscar a igreja e você não vá. Então, na verdade, nós tomemos as palavras de Jesus, lá em Apocalipse 2:10. Eu falei já, vamos repetir? Ser fiel é a morte. Quer dizer, ser fiel, até quando, Senhor, fidelidade? Até quando você morrer. Você pode morrer de morte morrida ou de morte matada. O que é isso? Perseguição. Alguém te mata, alguém te tira a vida. Ou você pode, na velhice, no tempo que Deus determinou para a sua vida, você partir. Então, a fidelidade, ela não está restrita a um tempo, mas é a todo o tempo da sua vida aqui. E essa fidelidade é porque também Deus é fiel com você em todo o tempo. Amém? Amém. Deus não está pedindo uma coisa que Ele não dá para você, ok? Ele está querendo que você seja fiel porque Ele é fiel. A glória a Deus por isso. Ele está querendo que você o ame porque Ele nos amou primeiro. Veja, tudo isso Deus faz. E por último, é preciso obedecer a Deus. Subtópico 3. O que ele diz? Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. A ordem era clara para os discípulos. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Quando Deus falou com Samuel com relação a Davi,
Samuel falou para Saul, Davi não, Saul, falou assim, olha, para Deus, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, né, ouvir o que Deus fala, que é obediência, é melhor para Deus do que a gordura de carneiros, que era que o sacrifício para Deus, a gordura chegava como algo agradável ao Senhor. Então, o que Deus quer de nós? Amadurecimento. E aqui as promessas que Ele tem para a igreja, todas elas estão válidas de pé. Isso não é só que quem entra dentro dessa condição aqui, ó, você tem que crer, você tem que ser fiel e você tem que obedecer a Deus. Ok? Então, na verdade, lá em Atos, vamos ler Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, verdadeiro, esse é o tempo da presença do Senhor, é refrigério. É uma segurança, uma alegria que ela é incontestável para aqueles que obedecem à palavra de Deus. A sinopse do texto, tópico 3 é, vamos ler? Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário a igreja o quê? Fé, fidelidade e obediência para quê? A plenitude das promessas de Deus. Amém, queridos? Então, na verdade, tudo isso aprendemos hoje. A conclusão da revista, ela diz, a promessa de Deus para a igreja do Senhor Jesus é de grande valor espiritual. Como igreja, estamos o quê? Integrados como membros desse corpo espiritual. Não é um corpo físico. Não é que se junta uma multidão, nem todos são igreja. Mas quem sabe quem é e quem não é só o dono. É só quem edificou. Ok? E você e eu, nós temos que se perguntar a cada dia, tenho sido igreja do Senhor? Eu tenho observado essas condições? Crer, fidelidade, obediência? 3 requisitos para sermos a igreja do Senhor. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Amados, não há como negar que nós somos falhos, mas também nós podemos afirmar o que nos salvou, ele é infalível. As promessas são verdadeiras, elas estão de pé. Se não temos vivido, é falta de obediência, ou falta de fidelidade, ou falta de crer. Porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, se nós estivermos dentro dessas condições, as promessas de Deus são para nós, sim. Que Deus abençoe, que Deus possa fazer valer essa lição para você, que como igreja de Jesus, como parte do corpo de Cristo, nós queremos viver isso, amém? Mas, então, o que o Evangelho de Mateus 28, 19, amados, revela? Alguém vai responder? Estabelecimento da grande comissão. Foi estabelecido a grande
comissão que Jesus deu para os seus discípulos. E qual é as 3 palavras que resumem essa tarefa? Lembra? Primeira, ide. Segunda, ensine, discipule. Terceiro, batize. Agora, o que temos lá em Marcos 16? É a promessa de que o que vai acontecer com aquele que crê? Estes sinais sobrenaturais, né? Seguirão os que creem. E quantos sinais são? Quantos sinais são? Lembra? 5. Quais são? Vamos ver? Primeiro, em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão e imporão mãos sobre os enfermos e os. Qual é a promessa que o Senhor faz lá em Atos 1? Recebereis a Capacitação espiritual. Que essa capacitação é uma virtude. A virtude do Espírito. Promessa do batismo no Espírito Santo. Depois, além dessa promessa de revestimento de poder em Atos 1, qual é a outra promessa que vemos nesse mesmo texto? O que ele disse depois? E promessa da vinda do Senhor. Agora, qual o valor da obediência a Deus, amados? Condição para receber essas promessas. Isso, mas agora, isso é o valor para receber. Agora, Deus, Ele faz essas promessas. Agora, o que Ele quer que a gente faça melhor do que o sacrifício que a gente pode fazer por Ele? Obedecer. Então, nós costumamos até fazer um jogo de palavras aí. Na escola, você aprende o ABCD. Na Bíblia, você aprende o obedecer. Ok? Então, se você ler a Bíblia, ela vai te ajudar a obedecer. Ok? Que na escola você aprendeu o ABCD. Que Deus abençoe. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos orar então? Baixe sua cabeça. Pai querido e santo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, desfrutando deste conhecimento da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a crer, sermos fiéis e obedecer, para que todas as promessas na plenitude que o Senhor já fez para a Tua Igreja se cumpram em nossas vidas. Que a Tua graça, o Teu poder esteja sobre a Tua Igreja, sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tá encerrado. Do dirigir.